Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro na nossa turma de 500 questões CESP. Hoje já a nossa nona aula, né? Nono encontro, passa muito rápido, mas trouxe um material bem variado hoje para a nossa aula, que ela seja muito produtiva. Então, vamos lá. Vamos ao nosso primeiro texto. A nossa primeira prova aqui foi uma prova do Ministério das Relações Exteriores, Instituto Rio Branco, de 2013, gente, tá? Então, essa prova, com carinho, eu trouxe uma parte para nós fazermos juntos. Então, vamos lá. Vamos ler o texto. O Brasil é hoje uma referência mundial no campo das políticas sociais. Mesmo que ainda não tenha alcançado patamares ideais, a estrutura que se constrói no país está em sintonia com o que há de mais avançado na área. Os países europeus, que atualmente se encontram no topo dessa discussão, começaram a implantar suas redes de proteção e promoção social há mais de 100 anos, promovendo investimentos maciços e constantes para aperfeiçoar suas políticas. Nesses países, os pobres são proporcionalmente poucos. Na Áustria, por exemplo, representam 5% da população total e correspondem àquelas pessoas com renda brutal inferior a 900 euros, R$ 2.291. Aqui, a dívida social é muito grande e apenas se começa a resgatá-la. Para se ter uma dimensão, entre 2003 e 2006, o país conseguiu fazer que cerca de 14 milhões de pessoas deixassem de viver na extrema pobreza, mas há ainda um longo caminho a ser trilhado para a construção de uma sociedade que garanta a todos os seus cidadãos os direitos sociais. Patros Ananias, política social, o que temos a falar, o que temos a aprender. Jornal do Brasil. Muito bem. Então vamos lá. No que se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto, julgue os itens que se seguem. Muito bem. Questão número 1, gente. Os vocábulos país e área relacionam-se por coesão, respectivamente, aos elementos Brasil e campo das políticas sociais. Gente, essa questão de coesão, elementos que retomam outros elementos no texto, tem sido uma questão muito frequentemente cobrada nas provas de CESP e UNB. E aqui mais uma para provar-nos isso, não é? Essa história de tirar uma palavra e perguntar se ela está se referindo a uma outra, muitas vezes é um pronome, outras vezes, enfim, um pronome relativo, às vezes um pronome reto, enfim. Então, vamos ver? Os vocábulos país e área. Gente, quando aparecer a linha aqui, muitas vezes a linha não bate com o que está no nosso texto, mas foi na hora de formatar, mas a diferença sempre de linhas é pequena. Então, vamos lá. Os vocábulos país na linha 3 e área relacionam-se por coesão, quer dizer, eles estão retomando, respectivamente, aí sempre que a banca colocar respectivamente, fiquem atentos, porque muitas vezes ela dá a ordem trocada, então já não nos serve. Se ela falou em respectivamente, precisamos observar na ordem em que elas apareceram. Então, a palavra país retoma Brasil e a palavra área retoma campo das políticas sociais. Temos que voltar ao texto para procurar isso. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, rapidamente, ao texto. O Brasil é hoje uma referência mundial no campo das políticas sociais. Mesmo que ainda não tenha alcançado patamares ideais, a estrutura que se constrói no país... Deixa eu puxar a canetinha, gente, que eu esqueci de puxar a canetinha. Vamos lá. Cor da tinta preta, pronto. Vejam, quando ele fala no país, claro que o país aqui é Brasil. Está em sintonia com o que há de mais avançado na área. Claro que a área é o campo das políticas sociais. Então, nossa questão número 1 está certa. Muito bem. Vamos à questão número 2. As formas verbais representam e correspondem são empregadas na terceira pessoa do plural
porque se referem a pobres, termo a que se remete o sujeito elíptico das orações em que essas formas verbais se inserem. Gente, então a banca está questionando sobre a forma de plural de representam e a forma de plural de correspondem. E a banca está dizendo que essas duas formas verbais se encontram no plural porque estão concordando com pobres, que é um sujeito elíptico. O que quer dizer isso? O sujeito não está lá na oração de forma clara e explícita, mas pelo sentido do texto sabemos que o sujeito a que esses dois verbos se referem é pobres, quer dizer, o sujeito elíptico pobres. Vamos voltar ao texto também, não dá para fazer sem voltarmos ao texto. Então, essas formas verbais estão aqui. Vamos lá. Nessa parte aqui, peraí. Não, mais para frente. Vamos lá, ó. Aqui a dívida... Peraí, deixa eu ver se é nesse pedaço. Temos que ver onde estão as... Nesses países, não, acho que é na anterior. Nesses países, os pobres são proporcionalmente poucos. Na Áustria, por exemplo, representam 5% da população total e correspondem àquelas pessoas com renda. Claro que ele está se referindo a pobres. Augusta, mas por que é elíptico? A palavra pobre está aqui. Gente, mas pobres é sujeito desta oração aqui. Quando ele entra aqui, por exemplo, representam, já é outra oração. Correspondem, já é outra oração. Mas pelo sentido do texto, você vê claramente que o sujeito elíptico ali para essas duas formas verbais é pobres. Então, a questão número 2 está correta. Então, vamos marcá-la. Correta a número 2. Questão número 3. De acordo com o texto, em relação a países europeus que investem em políticas sociais, os resultados alcançados pelo Brasil são pequenos, apesar de indicarem tendência de aperfeiçoamento e ampliação das políticas nessa área no país. Perfeito, gente. Ele fala isso claramente, ele mostra que na Áustria, né, a porcentagem de pobres é de 5% e tal, enfim. E ele mostra que no Brasil a realidade é muito diferente, ainda que, quer dizer, apesar de indicarem já uma tendência de aperfeiçoamento. Número 3, correta. Muito bem. Vamos à questão número 4. Infere-se do texto que no passado o Brasil não investiu o suficiente em políticas de inclusão social, o que ocasionou uma dívida elevada nesse âmbito, que hoje começa a ser minimizada. De novo, ele retoma aquela ideia, infere-se, deduz-se, conclui-se do que lemos no texto, que no passado o Brasil não investiu o suficiente. Claro, não investiu, por isso essa realidade hoje. E aí o que ocasionou uma dívida elevada nesse âmbito, que hoje começa a ser minimizada. Tanto que na questão anterior ele diz que hoje o quadro começa a ser modificado. Então, número 4, correta. Vamos marcar. Número 5. Depreende-se do último período do texto. Gente, depreende-se, deduz-se, conclui-se do que se lê no último período do texto. Último período, não confunda período com parágrafo, nem período com oração. Período é frase. Você pode ter um período com uma oração, você pode ter um período com 2, 3, 4, N orações. O último período é a última frase do texto. Então, vamos lá. Depreende-se do último período do texto que o Brasil tem dedicado maior atenção e investimento social no âmbito dos direitos à moradia e à saúde. Vamos voltar ao último período do texto. Não dá para fazer sem ler. Olha aqui. Ele está dizendo o seguinte, o último período aqui está. Para se ter uma dimensão, entre 2003 e 2006, o país conseguiu fazer que cerca de 14 milhões de pessoas deixassem de viver na extrema pobreza, mas há ainda um longo caminho a ser trilhado para a construção de uma sociedade que garanta a todos os seus cidadãos os direitos sociais. Gente, cerca de 14 milhões de pessoas deixassem de viver na extrema pobreza. Ele falou de uma forma genérica, né? Deixassem de viver na extrema pobreza. Ele não nos passa a ideia de que está falando de saúde ou de moradia, não é? Ele não nos deixa, quer dizer, nós até deduzimos
que mínimo de vida digna, de extrema pobreza, é ter o que comer, não é? E ter um teto para se abrigar, mas enfim. Então ele diz o seguinte: depreende-se desse último período que o Brasil tem dedicado maior atenção e investimento no âmbito dos direitos à moradia e saúde? Não, né, gente? Primeiro até porque pensamos assim, antes de termos uma casa, precisamos ter comida na mesa, não é? Então, número 5, errada. Muito bem. Número 6. No texto essencialmente dissertativo, o autor faz uso de estruturas descritivas para reforçar sua tese. Gente, estrutura descritiva, o nome está dizendo, é aquela estrutura em que o autor descreve uma pessoa, um lugar, um objeto. Não existe uma estrutura descritiva aqui, claro que não, erradíssima. Augusta, mas ele é um texto dissertativo, claro. Ele tem um tema sendo desenvolvido, uma ideia sendo defendida, mas ele em nenhum momento para e lança a mão de trechos descritivos. Não é? Então, muito cuidado com o CESP nesse tipo de questão, porque ela sempre faz isso. Ela é maldosa, muitas vezes, ela põe no início da questão tudo muito certinho e lá no fim ela, né, põe um errinho ali, descamba para um lado incorreto. Se você não lê com extrema atenção, você acaba sendo induzido ao erro. Então, esse é um texto predominantemente dissertativo, claro, ele tem um tema sendo desenvolvido, uma ideia sendo defendida, mas você não tem, ele não lançou mão em nenhum momento de trechos descritivos. Então, questão número 6, errada. Vamos lá. Errada. Muito bem. Questão número 7. O trecho que atualmente se encontram no topo dessa discussão constitui uma oração formalmente classificada como explicativa e introduz um esclarecimento a respeito do conjunto das nações europeias referido na expressão países europeus. Gente, então a questão está se prendendo a esta oração aqui, que atualmente se encontram no topo dessa discussão. Deixa eu falar uma coisa para você, que está aí, e eu espero que tenha tentado resolver essas questões antes de assistir a correção comigo. No início do nosso curso, eu chamei a atenção de vocês para esse tipo de conduta, realmente seria o mais ideal, né? O produtivo, o ideal para vocês, o mais produtivo seria isso, você fazer as questões, responder sozinho e depois assistir a correção comigo. Então, se você, eu vou falar uma coisa, mas não é para você ficar chateado, é para você, pé no chão. Se você errar essa questão, faça, aquela história está na hora de rever meus conceitos. Você não poderia errar uma questão como essa, porque ao longo das nossas correções, eu chamei a atenção de vocês N vezes para esse tipo de cobrança de CESP. É uma das questões que CESP nunca deixa de cobrar, não é? A história da oração adjetiva. Gente, CESP cobra isso ininterruptamente nas suas provas. Então, você não pode pensar em errar uma questão como essa. Não pode, gente. E, além do mais, você tem que lembrar, nossa, errei essa e ainda perdi mais uma. Quer dizer, fui apenado 2 vezes. Gente, lembra do seguinte, encontrei uma oração. Esta oração vem introduzida por um pronome relativo. Isso. Já sei que se aquela oração vem introduzida por um pronome relativo, ela é uma oração a que damos o nome de oração adjetiva. Primeiro passo. Segundo passo, sendo uma oração adjetiva, eu já sei que ela pode ter uma natureza explicativa ou uma natureza restritiva. E o que faz a diferença é a pontuação. Muito bem, explicativa, entre vírgulas. Restritiva, sem vírgulas. Então, se eu tenho uma oração restritiva, sem vírgulas, e a banca propõe, por exemplo, a colocação de vírgulas, isto constitui mudança de sentido, porque ela deixará de ser uma restrição e passará a ter o caráter de explicação. Então, não poderia errar essa questão. Estou falando isso para você saber que se você errou, fique atento. Nossa, eu não posso errar isso. Augusta disse que é uma questão básica, que cai sempre, cai mesmo, cai muito. Eu tenho que gabaritar, tá bom? Então eu tenho que falar isso para você. Você não poderia errar essa questão. Então vamos à questão número 7 de novo. Vamos lá. Que atualmente se encontram no topo dessa discussão. Então, constitui uma oração formalmente classificada como explicativa? Bom, vamos voltar ao texto e procurá-la. Vamos lá.
Vamos ver em que pedaço ela está. Vamos ver aqui. Que formalmente constitui... Deixa eu ver se está mais para frente. Não. Peraí, vamos voltar. É horrível quando se formata, porque ainda ficamos procurando a linha. Peraí. Questão número 7. Que atualmente se encontram no topo dessa discussão. Logo no início, linha 4 e 5, ainda que tenhamos uma linha diferente. Bom, vamos ver. Que se encontram no topo dessa discussão. Aqui está, gente. Os países europeus que atualmente se encontram no topo dessa discussão. Vamos ver se esse que é um pronome relativo. Os países europeus, os quais atualmente se encontram no topo dessa discussão. Gente, encontrei a frase, encontrei a oração ali no meio, já vi que este que pode ser substituído por o qual, a qual, no caso, os quais, países europeus, os quais atualmente se encontram. Então eu já sei que este que é um pronome relativo, e em sendo um pronome relativo, esta oração que ele introduz é uma oração adjetiva. Se ela não está entre vírgulas, gente, ela é uma adjetiva restritiva. Então ele está me dizendo que é uma oração classificada como explicativa errada. Explicativa estaria entre vírgulas e ela não está entre vírgulas. Então ela é uma oração adjetiva de natureza restritiva. Então vamos voltar à questão, já gabaritei. Olha aqui. O trecho papapá constitui uma oração formalmente classificada como explicativa? Não, gente. Ela é restritiva. Então, errada. Então, só para colocar, ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque ela não veio entre vírgulas. Ok? Muito bem. Vamos à questão número 8. A locução mesmo que, logo na linha 2, poderia ser substituída pela conjunção mais, sem prejuízo da estrutura sintática do período e da coerência textual. Então vamos lá, linha 2, trocar o mesmo que pelo mais. Muito estranho, hein? Mas vamos voltar só para vermos no texto. Logo no início, então vamos ver. O Brasil é hoje uma referência mundial no campo das políticas sociais, mesmo que ainda não tenha alcançado patamares ideais. O Brasil é hoje uma referência mundial no campo das políticas sociais, mas ainda não tem alcançado, mas ainda não tem, nossa, totalmente capenga, não é, gente? Então, vamos à questão número 8. Número 8, a locução poderia ser substituída pelo mais? Não, não poderia, errada. Questão número 9. Na linha 3, a posposição do elemento C, que passaria a se ligar por hífen, a forma verbal constrói, da forma constrói-se, quer dizer, no fim do verbo. Gente, posposição é isso, quando você coloca depois do verbo, não é? Quando eu digo se constrói, colocamos o pronome antes e chamamos de próclise. Quando colocamos o pronome depois, posposição do pronome, chamamos de ênclise. A banca nem usou esse nome aqui, mas eu quero só lembrar. Então, antes do verbo, próclise. No fim do verbo, ênclise. No meio do verbo, mesóclise. Então, aqui a posposição, colocação do pronome depois do verbo. Então, ele está dizendo que a posposição do elemento C, que passaria a se ligar por hífen a forma verbal constrói, constrói-se, estaria em desacordo com a prescrição gramatical. Precisamos ver se existe na frase algum elemento que exija o pronome antes, que puxe esse pronome ou não. Não dá para resolver sem voltar ao texto, de jeito nenhum. Ele está dizendo que essa colocação do pronome no fim do verbo estaria em desacordo. Vamos voltar à linha e procurar esse verbo. Logo no início também. Aqui está, gente, ó. Mesmo que ainda não tenha alcançado patamares ideais, a estrutura que se constrói. Gente, muito carinho com isso. É um erro muito comum dos candidatos. Os candidatos dizem assim, eu acho que poderíamos dizer a estrutura que
constrói-se. Acho até que fica mais bonito, Augusta, a estrutura que constrói-se. Não fica bonito nada, gente, fica errado. Errado, Augusta, eu não posso colocar o pronome depois do verbo não. Aqui não. Sabe por quê? Este que aí é pronome relativo. Augusta, o que tem isso a ver com a posição do outro pronome? Tudo a ver. Gente, eu falei a vocês e repito, se você ainda não memorizou quais são os elementos da língua que atraem os pronomes para o lado deles, memorize-os, porque isso cai bastante. Olha aqui um exemplo de questão dessa. Gente, eu não poderia escrever constrói-se, porque este que é pronome relativo. E os pronomes relativos puxam os outros pronomes para o lado deles. E você já sabe como descobrir quando o que é pronome relativo. Quando eu puder substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. E você lendo a frase vê que ele diz assim, a estrutura a qual se constrói. Então, este que aqui é um pronome relativo, Augusta? É. Então, ele puxa este que para o lado dele. Então, colocar este se, colocar este se lá no fim, como ele propôs aqui, estaria em desacordo com a prescrição? Sim, gente, atenção. Ele está dizendo que a colocação daquele pronome no fim do verbo estaria em desacordo com a norma da língua. Estaria mesmo. Por quê? Repito, porque aquele que é pronome relativo e atrai o se. Então, estaria em desacordo? Sim, estaria. Questão número 9, certa. Muito bem. Agora, ainda em referência a aspectos linguísticos do texto, julgue os itens seguintes. Muito bem, questão número 10, vamos a ela. As palavras políticas, países, Áustria e dívida são acentuadas em razão da mesma regra de acentuação? Gente, claro que não, não é? Vamos lembrar das regras, ó. Políticas, proparoxítona, uma regra. Países, já é outra regra, é aquela regra do hiato, do i, do u. Lembra dessa regra? É um i tônico que forma hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba. Então, só aí eu já sei que a questão está errada. Já tenho duas regras distintas. Vou só comentar as outras. Áustria, paroxítona terminada em ditongo, regra das paroxítonas. E dívida, proparoxítona. Então, eu não tenho uma regra só, eu tenho duas regras, a regra das proparoxítonas e três regras, ó. Regra das proparoxítonas, regra das paroxítonas e a regra do i e do u, do hiato. Então, são três regras distintas. Número 10, errada. Vou pôr aqui. Muito bem, número 11. No trecho, com o que há de mais avançado na área, a substituição do vocábulo o, esse aqui, por aquilo, preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto? Vamos voltar à linha 3, 4 e trocar o o pelo aquilo e ver se temos o mesmo sentido e mantemos a correção. Logo no início, não é? Aqui, gente, ó. A estrutura que se constrói no país está em sintonia com o que há de mais avançado na área. E agora substituímos. A estrutura que se constrói no país está em sintonia com aquilo que há de mais avançado na área. Gente, com o que há de mais avançado ou com aquilo que há de mais avançado, tanto o sentido quanto a correção gramatical ficam mantidos. Então, eu poderia trocar? Poderia. Então, questão número 11. A substituição do vocábulo o por aquilo preservaria a correção gramatical e o sentido? Sim. Número 11, correta. Muito bem. Vamos à questão número 12. Caso os advérbios hoje e atualmente fossem deslocados para o início dos períodos em que ocorrem e seguidos de vírgula, seriam mantidos, feitas as devidas alterações na grafia das maiúsculas e das minúsculas. Então, seriam mantidos a correção gramatical, o sentido original e a coerência do texto. Gente, questãozinha boa, hein? Presta atenção, porque às vezes o aluno tropeça nessa questão. Ele está propondo o seguinte, que os advérbios hoje
e atualmente fossem deslocados para o início dos períodos onde eles estão e seguidos de vírgula. Aí ele está dizendo, a banca está dizendo que esse deslocamento dos advérbios manteria, manteria, ele está dizendo, seriam mantidos, agora, a correção gramatical, o sentido original e a coerência. Então, vamos primeiro ver o hoje, que está na linha 1, e o atualmente na linha 4. Vamos voltar. Então, vamos lá. Vejam bem. O Brasil é hoje uma referência mundial no campo das políticas sociais. Agora, vamos fazer o que ele propõe. Hoje, vírgula, o Brasil é uma referência mundial no campo das políticas sociais. Correto? Sim. Gramaticalmente correto? Sim. E o sentido é o mesmo? É. Então, com hoje, tudo certo. Agora vamos ver o outro, que é o atualmente. O atualmente está mais para frente, espera aí. Aqui. Os países europeus... Atenção, hein? Os países europeus que atualmente se encontram no topo dessa discussão começaram a implantar suas redes de proteção. Os países europeus que atualmente se encontram no topo. O texto está me dizendo que atualmente eles se encontram no topo. Agora, olha bem, vou colocar o atualmente lá na frente, seguido de vírgula. Vai ficar assim. Atualmente, vírgula, os países europeus que se encontram no topo dessa situação começaram a implantar suas redes. Gente, muito cuidado. O hoje, deslocado para o início, não mudou o sentido. O atualmente vai mudar. Vai mudar, Augusta? Vai. Gramaticalmente fica certo. Você joga o atualmente para o início, coloca uma vírgula e fica uma maravilha. Gramaticalmente, mas o sentido muda. Muda, sabe por quê? Porque do jeito que está no texto, ele está dizendo que os países atualmente se encontram no topo. É isso que ele está dizendo. Quando você desloca o atualmente lá para frente, muda tudo. Fica dizendo que atualmente eles começaram a implantar suas redes de proteção. Atualmente, olha só, atualmente, os países europeus que se encontram no topo dessa discussão começaram a implantar suas redes de proteção. Quer dizer, atualmente eles começaram a implantar suas redes de proteção. Mas não foi isso que o texto disse. Ele disse que atualmente eles se encontram no topo. Então muda o sentido. Nossa, Augusto, eu não ia perceber essa mudança de sentido. Gente, quando você ler uma frase assim, o meu conselho é o seguinte. Leia e puxe uma setinha do atualmente, que é o advérbio, para que elemento ele está modificando ali no texto? Que elemento ele está influenciando? Então, vem comigo, olha só. Quando você lê, você percebe que ele está dizendo, atualmente se encontram no topo. Ele está influenciando, se encontram no topo. Quando ele reescreve, quando ele propõe a reescritura, jogando atualmente para o início, o atualmente passa a dizer que atualmente eles começaram a implantar suas redes. Então, muda o sentido, gente. Então, vamos lá? Olha que questãozinha danada, hein? Porque você vê que o hoje lá no início fica uma maravilha. Tanto gramaticalmente, quanto a manutenção do sentido não é alterado o sentido. Agora, o atualmente deslocado mantém a correção, mas muda o sentido. E ele está dizendo, seriam mantidos a correção, o sentido não. Então, número 12, errada. Gente, então, essa questão de CESP é um clássico também. E vocês veem, fiquem atentos, porque a banca é maldosa. Ela pôs 2 advérbios na questão. Um perfeito, tanto quanto a correção, quanto ao sentido mantido. O outro mantém a correção gramatical. Se você escrever o atualmente no início da frase seguido de vírgula, ninguém vai apená-lo por isso, em termos de correção gramatical. Agora, o sentido é alterado. Então, se você lê automaticamente, sem prestar atenção ao que está sendo dito, você não percebe a mudança de sentido, hein? Muito cuidado, porque essa questão é clássica, tá bom? E aí, no próximo bloco, continuamos com as nossas questões. Até já.